Anteriormente, eu já havia feito um vídeo sobre os meus livros favoritos da vida, o meu top 10. Agora estou aqui com a minha querida mãe para ela mostrar os livros favoritos dela. Começando aqui, né, com este daqui, maravilhoso, que eu também já li. Bom, esse daqui é o 10º lugar, A Revolução dos Bichos. Eu gosto muito desse livro porque ele é de um autor incrível que fala muito sobre, A extensão do autoritarismo. muito bem, que fala sobre governos autoritários, né? Que nós temos que conhecer esses governos autoritários para que nós possamos escolher os nossos líderes políticos. E também ele fala das falácias e dos modos meios que eles fazem para ascender no poder, né? Pois é. Através de uma metáfora com animais na fazenda. Eu não tenho muito jeito de fazer vídeo nem de falar como meu filho sabe falar, Não. mas é isso aí mesmo que ele falou. Muito bem. Inclusive nós dois também vimos um filme baseado nesse livro aqui, né, mãe? É isso mesmo. O que você achou do filme? O livro é melhor, Pois é. mas como a gente tem que respeitar as obras que todo mundo faz, né? Seja na televisão, seja em vídeo, seja em livro, mas o livro é melhor. Muito bem. Agora temos aqui a outra cara da moeda desse autor, né? Que é esse magnífico aqui. Esse livro aqui é incrível. Ele faz a gente pensar, né? Como é difícil viver em um país que a pessoa é totalmente sem liberdade. A pessoa não tem direito nem de pensar o que quer, porque é vigiado o tempo todo. E quando a gente lê esse livro, a gente sente a aflição que o personagem principal está sentindo. E é uma aflição tão grande que a gente torce, né, para que ele possa sair daquela aflição. Só que quando chega ao final, a gente percebe, né, que infelizmente tem lugares que a pessoa vive num país tão aprisionado que mesmo lutando para sair desse lugar não consegue. E a solução que é encontrada muitas vezes só é a morte. Esse livro fala muito para a pessoa poder também ver como devem ser escolhidos os líderes e não aceitar ser dominado por pessoas autoritárias. Muito bem. Inclusive essa edição aqui também possui algumas ilustrações, né, mãe? Que na edição que minha mãe leu não tinha ilustrações. Mas nessa daqui que compramos posteriormente possui. Aqui é uma cena icônica do livro, né? E o outro aqui também possui ilustrações também, até coloridas. Vejamos aqui alguma. Revolução dos Bichos. Sim, possui ilustrações aqui também. Aqui, né, os 10 mandamentos. Os 7 mandamentos, aliás. Que eles põem lá e que depois vão modificando. Muito bem. E agora, seguindo a linha de autores repetidos, temos um aqui que ela adora muito. Oitavo lugar, né? Sim, desde criança. No caso aqui, essa aqui é uma edição que compila 4 livros desse autor. Mas a minha mãe vai falar aqui sobre apenas um, que é o que ela mais gosta. Que no caso é o livro... A Mão e a Luva. De Machado de Assis. Exatamente. O grande e maravilhoso Machado de Assis. Aqui está aqui, ó, A Mão e a Luva. Está aqui na página 120. Bom, por que você adora tanto essa história, mãe? A Mão e a Luva, apesar de ser de uma época romântica ainda do Machado de Assis, do romantismo, mas é um livro que já começa, né, a falar de coisas voltadas mais para o realismo, porque esse casal, ele vive um romance, né, mas só que não é uma coisa assim que começa determinante que vai ser aquele casal que vai ficar no final. É passado várias cenas assim que a pessoa vai percebendo, né, como é que Machado de Assis já vai começando a fazer coisas voltadas mais para a realidade de como é mesmo a realidade de cada personagem. Qual cena você destaca? Como é? Qual cena você pode destacar aqui? É a cena em que a gente percebe que o personagem que a gente no começo achava que ia ficar com a mocinha, mas na verdade ele se mostra uma pessoa muito,
como é que se diz? Maquiavélica? Não é Eu maquiavélica. não li esse livro, não. É uma pessoa muito, assim, fraca psicologicamente. E aí a gente percebe. Ego frágil. Ela se torna uma pessoa muito frágil, aí a mocinha decide ficar com o outro, porque o outro se mostrou mais, assim, vamos dizer, poderoso, né? Para o que ela queria realmente. Muito bem, A Mão e a Luva. Inclusive, isso aqui também retrata sobre isso, né? Que a mão e a luva é sobre se encaixarem perfeitamente um no outro. Só que aqui não funciona exatamente assim, né, mãe? Pois é. Muito bem, agora vamos para esse daqui que compila 3 livros seguidos dela, que é aqui, que compila primeiramente Memórias Póstumas, que é o que ela vai falar aqui agora. Deixa eu pegar aqui a introdução, o título do livro. Aqui. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aliás, confundi, perdão. É Quincas Borba. Quincas Borba. Um erro aqui. Borba. Quincas Borba. Memórias Póstumas de Brás Cubas é para depois. Quincas Borba. Aqui, Quincas Borba. Vamos lá, mãe. Por que você adora tanto esse livro, mãe? Quincas Borba é um personagem assim que eu considero muito. Ele é uma pessoa assim, muito, como é que eu posso falar? Muito ímpar. Imprudente, né? Ele recebe uma fortuna do seu antigo patrão, né? Mas em vez dele procurar viver a vida de acordo dentro das possibilidades dele, daquele dinheiro que ele recebeu, ele começa a fazer um monte de bobagem, a viver de forma totalmente imprudente. E aí acaba a história como acaba, né? Ele perde tudo e se transforma em uma pessoa totalmente renegada da sociedade e termina. Eu não vou dar mais spoiler porque meu filho não gosta de spoiler. Pode falar. Aí ele ele morre completamente um miserável, né? Apesar dele ter recebido uma fortuna que dava para ele viver uma vida bem até o final de sua vida, mas ele acaba na miséria do mesmo jeito, porque ele foi uma pessoa totalmente imprudente. Muito bem. E qual é a questão que reverbera a obra no quesito cachorro e homem? Na verdade, a gente não sabe se o título, porque tanto o cachorro como o antigo patrão dele tem o mesmo nome, né? Porque inclusive esse personagem, que era o patrão dele, já foi personagem de outro romance de Machado de Assis. Que veremos daqui a pouquinho. Então a gente não sabe se o nome da obra está fazendo referência ao cachorro ou se está fazendo referência ao dono do cachorro. Aí a gente fica na dúvida, né? Muito bem. Falando em dúvida, mãe, agora vamos para outro romance sim. do Machado de Assis, né? Pois que aqui é o mais famoso dele, pelo menos internacionalmente, pelo que eu sei, né? Que é o Dom Casmurro, do Machado de Assis. E por que ele é o seu segundo favorito, mãe? Minha mãe, que já leu quase todos os romances do Machado de Assis, acho que esse aqui é o segundo melhor dele. Por quê? Como eu já falei de dúvida, né? No título da obra anterior, aqui também o que prevalece, pelo menos comigo, é a dúvida. Não é só com você, não, é com todo mundo. Eu sei que tem muita gente que considera Capitu como uma pessoa que não traiu o marido. Não é isso? Mas eu não consigo ver por esse lado, porque esse romance tanto dá evidências de que ela traiu, como dá evidências também de que não traiu. Eu também nunca li esse. Eu não consigo de jeito nenhum decidir se ela traiu ou não traiu. Inclusive eu já enchi muito o saco dela perguntando se ela achava que traiu ou não traiu, mas realmente não consegue responder. Não consigo. Ela é incapaz disso. Eu acho que o principal ponto aqui de Machado de Assis é fazer mesmo a pessoa ficar em dúvida. Se ficar encucada. Realmente o Bentinho, né? Ele é um personagem muito, como é que se diz? Ciumento e coisa e tal. Muito problemático. Muito problemático. Mas as evidências que Machado de Assis deixa aqui é tanto para a traição ou a não traição. Então eu fico realmente na dúvida. Possa ser que ela tenha traído ou não.
Eu não sei dizer. E também, mas é só pra falar muito sobre várias críticas sociais, né? Com respeito à sociedade da época. E outra obra que eu me falar sobre isso é o próximo aqui, né? Que é o que eu mostrei anteriormente, me confundindo, né? Mas aqui agora eu tô falando isso corretamente. Que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Pois bem, mãe, você que já leu quase todos, se não todos, os romances do Machado de Assis, por que este em específico é o melhor de todos? Qual é o molho especial que ele tem para ser o melhor de todos, mãe? Olha, antes eu ficava sempre tá dúvida em mim, né? Em relação ao Machado de Assis, principalmente. Antes eu considerava Dom Casmurro meu preferido de Machado de Assis, mas eu fico sempre indo e voltando. E por enquanto, no dia de hoje, a Memória Póstuma de Brás Cubas está sendo meu preferido de Machado de Assis. E quais são os motivos que fazem ele ser tão bom quanto o Dom Casmurro, ou então melhor, né? Tem várias cenas, né, que faz a gente refletir. E uma das cenas que me marcou muito foi a cena do ex-escravo, né, que ele foi escravo do personagem principal e depois ele deixou de ser escravo e depois Um homem livre. Ele se tornou um homem livre. E mesmo tendo sido escravo, o que foi que ele fez? Ele passou também a ter escravo e a tratar a pessoa que ele comprou como escravo da mesma forma que ele era tratado. Então isso faz a gente refletir muito sobre o que acontece, né? Porque às vezes a gente está numa posição social que a gente sofre maus tratos, coisa e tal. Mas quando a gente passa a estar em uma posição assim, vamos dizer, mais superior, a gente começa a tratar aquela outra pessoa que estava na posição que a gente estava anteriormente da mesma forma que a gente é tratado. Então isso aqui faz refletir muito sobre o que a gente tem que fazer se a gente por acaso chegar na posição, conseguir uma liberdade ou conseguir uma posição melhor, a gente tem que refletir. Conseguir poder. Porque, como diz o ditado, né, quem quer conhecer uma pessoa é só lhe dar poder, né? Então, isso me fez refletir muito, principalmente essa cena. E também isso meio que escancara muito o nível de corrupção facilitada que a maldade humana pode se proliferar a partir da obtenção de poder, né? Pois é. Agora, esses foram os do Machado e o de George Orwell. Agora vamos para uma diversificação de autores. Ao começar pelo maior livro aqui. Nós estamos em que posição? Estamos 1, 2, 3, 4, 5. Na 4ª posição, mãe. E é o maior livro de todos aqui, até o momento. Não, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Que é Ana Karenina, do Lev Tolstói. Não. 4, né? 4, mãe. A 4ª posição. A 4ª posição. Olha, eu sou muito difícil de escolher posições de livros também. Sim, muito. Eu não sei qual é o que eu coloco primeiro, qual é o que eu coloco segundo. Eu tive que pensar muito. Ele teve que insistir muito para eu conseguir colocar os livros assim em ordem. Qual é o seu primeiro preferido? Qual é o seu segundo preferido? E coisa e tal. Por isso que até agora eu ainda estou em dúvida, assim. Mas como a gente tinha que gravar os livros dos 10 preferidos. Vamos botar os 10 em primeiro, né? Esse daqui ficou em 4º, né? Sim. Por enquanto. E quais são as razões que fizeram você botar o incrível romance Ana Karenina de Tolstói em 4º lugar? Gente, é um Tolstói, né? Então, esse livro é incrível. O primeiro e único dela. É incrível esse livro. Eu quero ler outros livros de Tolstói, tanto Tolstói como Dostoiévski. São autores incríveis. Então, esse romance aqui é um romance que, sim, muito bem feito, muito bem escrito. Tem 2 histórias principais aqui nesse romance, né? Porque não é só a história de Ana Karenina que a gente lê, tem outros personagens também. E eu achei ele incrível, não só simplesmente pela história, mas como a história foi organizada. Eu acho que Tolstói foi muito inteligente em ter organizado essa história do jeito que ele organizou. E como ele organizou? Ele criou várias histórias e entrelaçou essas histórias assim. Tipo um tecido. E eu achei incrível o jeito que ele escreveu essa história. E do que se trata a história propriamente dita? Fala como todo mundo já conhece um pouquinho da história de Ana Karenina, Nem todo mundo.
Fala de uma mulher que acabou traindo o marido e as decisões dela influenciou muito na história dela, no final de vida dela, né? Eu acho que é melhor ficar só até aqui mesmo para não dar muito spoiler. E também porque eu acho que eu preciso ler de novo esse romance para falar mais detalhadamente sobre ele. Porque ele é um romance que precisa muita leitura, não só ler uma vez, mas ler mais de uma para poder falar mais. Você pretende gravar um vídeo aqui depois só sobre esse romance, mãe? Quem sabe? Pode ser. Olha! Mas eu tenho que ler de novo para falar melhor. Porque esse romance merece que a pessoa fale muito bem sobre ele. E também tem um romance que você quer muito ler também, que é Guerra e Paz, do Tolstói. Quero, sim. A gente não tem esse livro ainda, né? Mas a gente pretende comprar. Sim, sim. Tá aqui Ana Karenina, do Tolstói, que é o maior livro aqui da listinha da minha mãe. Pelo menos em volume único, né? Porque tem um outro aqui que é dividido em 2. Aqui, um livro que eu quero muito ler também, que eu vou falar que é uma escrita muito gostosa de ler, né? Muito interessante. Até o momento eu só li do Tolstói Padre Sérgio e a Morte de Ivan Ilitch, ao qual eu gostei muito do Padre Sérgio. Do Ivan Ilitch gostei um pouquinho menos, mas eu nunca li um romance dele, né? Esse aqui é um romance que eu pretendo ler algum dia ainda. Não muito distantemente. É bom que seja logo, porque é muito interessante. E, mais interessante do que este, está aqui outro do rival do Tolstói. Terceiro lugar, né? Terceiro lugar. Crime e Castigo. Gente, esse romance é incrível. Eu também preciso ler de novo. Porque eu li o ano passado. Tanto Ana Karenina como Crime e Castigo eu li o ano passado. E foram leituras, assim, incríveis. Vale a pena, gente. Se a pessoa se empenhar em ler os romances do magnífico Dostoiévski. Dos russos, né? Os russos, né? Eu quero dizer, os russos clássicos. Eu só li por enquanto esse aqui de Dostoiévski e Ana Karenina de Tolstói. Mas vale a pena muito ler esse romance. É um romance que a pessoa tem que refletir muito também, sabe? E para fazer um vídeo também tem que fazer só sobre ele. Estudar bastante, né? Para fazer um vídeo que mereça. Porque ele merece fazer um vídeo especial sobre ele. Muito bem, mãe. O que fez você, pelo menos no momento aqui, botar lá acima de Ana Karenina? Quais foram os conteúdos ali que você pôde explorar e que te levaram a tomar essa decisão temporária? Você sabe que eu quando você me perguntou qual é que você coloca em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, eu não sabia qual era o primeiro lugar, qual era o segundo. Porque para mim livro é assim, ou é bom, ou eu acho bom, ou eu acho ruim. Exceto o primeiro aqui, né? Mas como a gente tinha que fazer esse vídeo, aí eu tive que escolher, né? Então bota aí, coloca aí Crime e Castigo. Depois Ana Karenina, depois Crime e Castigo. E aí vai ter o segundo, vai ter o primeiro lugar. Mas todos esses livros para mim, se eu tivesse que escolher, eu colocaria todos eles no topo da minha lista. Porque todos merecem ficar no topo, porque cada um são especiais para mim. Muito bem. E o que faz esse livro ser especial, mãe? Qual foram as reflexões que você teve, pelo menos algumas, né, em destaque, que você teve ao longo da leitura deste livro magnífico? São as escolhas, né, que cada um tem. Às vezes a pessoa pensa que é melhor do que os outros, aí decide acabar com a vida do outro porque acha que aquela pessoa não merece viver. Mas a gente tem que refletir, saber que cada pessoa tem a sua chance de sobreviver. Mesmo se você achar que aquela pessoa é inferior a você, você não tem direito de acabar com a vida daquela pessoa. Cada um tem direito de escolher o seu caminho, seguir sua vida. E você não tem direito de acabar com a vida do outro porque você se acha melhor do que o outro. E no caso aqui é acabar matando, né? Isso mesmo. Pois é, 2 mortes inclusive também, pelo que você me contou. Pois é. E quando a gente toma uma decisão errada, às vezes uma decisão errada pode levar a tomar mais decisões erradas e a pessoa ficar... Aí fica num ciclo vicioso. É isso mesmo, ficar cada vez que vai consertar uma coisa, acaba piorando e acabando a vida tanto da pessoa como da vida de outras pessoas também. Muito bem, agora vamos aqui para o livro que já foi favorito dela, mas depois foi esse ano que acho que ultrapassou? Não, foi ano passado, né?
que ultrapassou esse livro Foi, aqui? eu li o primeiro Calma. lugar o ano passado também. Se bem que o primeiro lugar já tá na capa, né? Então já dá pra ver qual é, mas enfim. Já. Vamos aqui para um livro que eu também li, né? Um dos únicos 3 que eu li aqui, que é Drácula, do autor Bram Stoker. Pois é, esse livro eu li, quando me falaram que esse livro era escrito em forma de cartas, de diário, aí eu pensei assim, será que esse livro não é chato para ler? Mas não, gente, esse livro me surpreendeu, é um livro incrível. Até que tá em segundo lugar, né? Muito bem escrito também, muito bem escrito. Fiquei maravilhada, eu quero reler ele de novo esse ano. Esse livro aqui, eu comprei a minha primeira edição da Príncipes. Li na Príncipes. Da editora Príncipes, da editora econômica. Comprei esse, depois comprei uma edição para dar de presente para meu filho. Foi ao contrário a ordem, mas beleza. Eu comprei a primeira edição para mim. Depois Sim. a minha. Tá bom. Gente, esse livro é incrível. E quais são as razões? É um terror gótico. É a forma, todos esses livros aqui, eu fiquei assim, achando incrível o modo que cada um escreveu os livros, Sim. entendeu? Todos eles, como o autor escreve, a técnica, não sei explicar direito, que cada autor utilizou para escrever cada livro. E essa técnica mesmo aqui de cartas, diários, notícias de jornais, foi uma coisa maravilhosa, como o autor escreveu. Um romance pistolar. É, muito lindo a forma. E o que você achou, já que agora eu já li esse romance aí, né? A gente pode discutir um pouquinho mais sobre ele. O que você achou da obra em geral, assim? Você achou que foi aterrorizante? Como foi? Não, é um terror gótico, né? Não é aquele terror que a gente vê hoje em dia que tem muita violência, aquelas coisas. É muito mais a atmosfera que se cria ao redor da... É uma coisa assim sombria, causa assim, uma coisa assim, que fica assim no ar, mas é uma coisa boa de se ler. A gente, mesmo quem não gosta de terror, Ela odeia terror. Eu não gosto de terror, filme de terror eu não gosto. Mas do jeito que ele é escrito, mesmo quem não gosta de terror, a pessoa percebe que a forma que escreveu é uma coisa incrível, impressionante. Qualquer um pode gostar, pode ler. Não se assombre com o nome Drácula, quem não leu, né? Porque mesmo sendo um romance de terror, mas qualquer pessoa pode ler e vai amar. Com certeza, inclusive também você vai se identificar muito com pelo menos algum personagem ali, né? Qual foi dos personagens lá que você mais se identificou, mãe? Que eu mais me identifiquei? Eu não sei dizer assim, eu gosto muito da Mirna, né? Do jeito que ela... Da Mina. Sim. Mina, né? Mina. Do jeito que ela organizou as coisas. Ela era... Porque quando esse romance foi escrito, a mulher era vista como um ser mais frágil, coisa e tal, mas ela demonstra aqui ser uma pessoa muito inteligente, como eu diria, decidida. Eu acho que tem um trecho aí que diz cérebro de homem e corpo de mulher, algo assim. Pois é. Mas essa personagem foi muito bem elaborada pelo autor. Sim, no caso aqui tem esse termo cérebro de homem e corpo de mulher, porque na época existia essa questão ainda. Mas aí a Mina foi um diferencial, por isso que ele descreveu ela assim. Pois é. E também possui aí e também esse aqui é um dos maiores personagens da literatura mundial, né? Drácula. O vampiro que fez com que o gênero vampiresco, né, da literatura e dos filmes e tudo mais fosse tão em alta assim, né? Graças ao Drácula. Eu também gostei muito de ter lido Carmila, né? Carmila, sim. Carmila, eu não sei falar o nome do livro todo porque eu não sei falar outras línguas, mas outros livros também góticos eu também gosto muito de ler. Mágico Monstro, Frankenstein. Pois é. Mas, mãe, eu li Drácula e também li 1984 e a Revolução dos Bichos. E eu botei eles abaixo desses livros aí, né? Que no caso a gente tem divergência de opinião. O que fez com que esse livro aqui tivesse um pico assim acima desses outros aqui que você já leu até agora? Porque no caso esse aqui é como se fosse um seu livro definitivo da sua vida, né? Assim. Eu gosto muito. Realmente tá muito acima dos outros aqui. E por que você gostou tanto, mas tanto dele assim acima dos outros? Foi só a questão pessoal dos personagens? Foi a forma da escrita em si? Foi a forma que os personagens abordam os temas? O que foi, mais ou menos?
Na verdade foi a lista, né, que eu tive que fazer. Eu tinha que escolher um para ficar em segundo lugar, em primeiro Não, mas lugar. você já tinha botado que esse era o seu segundo antes, com facilidade. Eu Os sei, outros aqui com dificuldade. mas no momento esse tá em segundo lugar. Muito bem. Mas quem sabe amanhã ou depois que eu ler outros livros, ou até mesmo os livros que eu já li e eu pretendo reler, quem sabe Sim. pode mudar alguma coisa, né? Não é que eu vou considerar esse livro algum dia ruim. Eu nunca. Mas, Nem eu. mas é assim, né? A gente, como eu já falei antes, eu tinha que escolher Sim. qual é o primeiro, que é o segundo, que é o terceiro. Então, por enquanto, eu deixei ele aí em segundo. Mas esse livro tá no topo também. Muito bem, agora vamos para o maior e melhor livro que ela já leu na vida, não é? Que no caso é dividido em dois. Que tá na capa do vídeo, que é aqui o Dom Quixote de la Mancha. Aliás, o engenhoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha. Que minha mãe leu ano passado. Aqui é o volume 1, aqui é o volume 2. Que ela gostou mais. Deixa Eu trocar gostei aqui. mais daqui, ó, do volume 1. Muito bem, mãe, mas antes, vamos por partes. Por que você adorou tanto esta história? Porque diferente das demais, aliás, essa aqui ela definitivamente acha que é a melhor que ela já leu. Definitivamente. E por que você acha que definitivamente essa daqui é o melhor livro que você já leu na sua vida, mãe? O que ele tem de diferente dos outros? O que foi que ele se destacou na sua vida mesmo? É porque eu me identifiquei muito com o personagem do Quixote. Em quais sentidos? É porque Dom Quixote, coitadinho, é um personagem assim muito iludido, vive com a cabeça assim, tipo, como a gente costuma falar, no mundo da lua. É um ser humano muito ingênuo. Ele gosta de ler, mas ele tem preferência por romances de cavalaria, né? Os romances preferidos dele. Inclusive esses romances, né, pelos outros personagens foram tidos como a causa da loucura dele. Mas a gente que conhece um pouquinho das loucuras de hoje em dia, né, sabe que o louco sempre foca em alguma coisa, mas aquela coisa não é a causa da loucura. O problema não é o louco, o problema é a coisa. Não. O problema não são os livros. Não foram os livros que deixaram ele louco, mas ele já era louco. Os livros serviu como desculpa, né? Para ele sair pelo mundo com a mente iludida, inventando coisas. Porque... Como a icônica cena do moinho, que é um monstro. É isso. E assim, né? Eu me identifiquei com ele por quê? Porque eu sou louca? Acho que não é porque eu sou louca. Mas Será? Porque ele é muito ingênuo. Espero que não. Mas por ele ser um personagem ingênuo, que se ilude muito fácil, essas coisas assim, né? Aí eu me identifiquei muito com esse personagem. Espero que eu não saia pelo mundo aí querendo matar dragões, essas coisas assim. Você já tá na idade, né? Mas eu espero que eu não chegue a tanto. Muito bem, mãe. Mas eu gostei muito desse personagem. Tem hora que a gente fica chateada com ele, porque ele faz tanta besteira, a gente fica chateada. Mas depois a gente passa a refletir direito, né, sobre as atitudes dele. A entendê-lo, né? Aí a gente vê que ele é daquele jeito não porque ele quer, mas porque ele é uma pessoa totalmente ingênua mesmo. E além de louco, né? Sim. Muito bem, mas o que você achou da escrita do Miguel de Cervantes nessa história? Os elementos descritivos ele foi dele. muito inteligente, porque aqui nesse livro a gente tem pessoas que podem falar assim, ele enche muita linguiça, porque vai colocar... Enrolação. Porque ele vai colocando outras histórias assim no meio, né? Várias histórias, né? No meio do livro. Às vezes... Outros contos dele. Tem outras histórias que o personagem... Tem uma história mesmo que o personagem lê, lê a história toda aqui no livro e assim vai. Mas eu achei muito inteligente, porque uma coisa vai puxando a outra, né? Tudo tá conectado, não é por acaso. Isso. Não é por acaso. Porque como o Dom Quixote sai pelo mundo para viver aventuras, aí onde vai chegando ele vai conhecendo outras histórias de vida, né? E aí essas histórias aparecem aqui. Cada personagem que vai
conhecendo o Don Quixote, vai contando suas histórias e assim, são várias histórias dentro de uma história só, vivida pelo mesmo personagem. Muito bem, mãe. E qual dessas historinhas, essas micro-histórias que estão aí, você mais se identificou, mas você gostou? Agora eu não sei dizer não, porque são muitas histórias, todas são interessantes. E a gente tem que pensar e refletir sobre cada uma. Agora eu não vou acertar dizer qual foi a historinha que eu mais gostei. Certo. E você tem algo a dizer aqui sobre o seu fiel escudeiro Sancho Panza? Sancho Panza também era iludido, mas ele era menos iludido do que Don Quixote. Mas ele era fiel a Don Quixote, mas ele também tinha o interesse dele, né, de conseguir o que ele queria. E ele era fiel também ele era fiel a Don Quixote, mesmo ele sabendo que Don Quixote não batia bem da cabeça, né, não tinha um juízo perfeito, mas ele, do modo dele, ele era fiel ao chefe dele. Certo, mãe. Acho que por enquanto já deu aqui para falarmos sobre os livros. Bom, em geral, o que você achou das suas histórias? O que você achou da experiência aqui de gravar um vídeo com seu filho? Ah, eu relutei muito, não foi? Uhum. Mas a gente conseguiu fazer. Muito bem. Mais algo a falar? Acho que por enquanto não. Quem sabe outro dia a gente grava mais alguma coisa. Pois é.